Bom, conexão cruzada e refluxo, um conceito bastante simples, né? Conexão cruzada seria uma conexão que mistura uma água de não potável com uma água de qualidade que não se garanta a potabilidade, tá? Então você tem um curto-circuito nesse sistema, ok? E refluxo de água seria a inserção de outra água que não da fonte original, não necessariamente não seja potável, pode até ser potável, mas você pode ter refluxo de água, por exemplo, de água quente pela água fria. Se você tiver seu sistema de água quente com mais pressão do que a água fria, né, você vai ter um refluxo de água quente pela tubulação de água fria, que não é desejável, porque a tubulação de PVC marrom, que é para água fria, não vai aguentar essa temperatura, né? E em outros locais que não seriam para sair água quente, sairiam e não faz sentido. Então a gente tem que dimensionar isso hidraulicamente para que haja esse equilíbrio de pressão, tá? Basicamente são esses, né? Uma ideia que pode acontecer, que eu acho que é bastante visível esse exemplo de refluxo, mas aí não é um refluxo de água, seria um refluxo no sistema, tá? Até a norma não especifica isso, mas não seria um refluxo de água, mas é um refluxo. Quando você tem um chuveiro elétrico ligado e essa tubulação de um jeito que eu particularmente não gosto de fazer, a derivação do banheiro de lavatório e de chuveiro sair da coluna da válvula de descarga. Então você tem uma tubulação descendo 50 milímetros para o vaso sanitário com válvula de descarga e aí você deriva uma de 20, 25 milímetros para o chuveiro e para o lavatório. Se você der descarga e o chuveiro estiver ligado, ele diminui o chuveiro. Acho que todo mundo já passou isso na vida, né? E quando é chuveiro elétrico ele chega a desligar, queimar a resistência. E por que ele diminui e chega a parar a vazão por esse chuveiro? Porque a pressão ficou muito negativa. Então você tinha lá 1 metro de coluna d'água disponível, de repente você tem 0,2 ou menos meio, né? Então você tem um vácuo criado ali. E aí esse vácuo vai, em vez de colocar água saindo do chuveiro, ele vai colocar ar na tubulação, tá? Então esse seria um refluxo não de água, seria um refluxo de ar no sistema e bastante comum que não se deve projetar para isso. É muito comum acontecer isso porque a gente não tem projetos na maior parte das obras, né? E quando tem o projeto, geralmente a execução não segue o projeto, ok? Eu notei também na norma nova um cuidado especial aí com essa questão de potabilidade que a gente já comentou, mas também com o conceito de desinfecção, né? Eu sempre falo, né, que quando a gente está na engenharia civil, principalmente, a gente vê muita parte de exatas, há muita parte quantitativa da coisa e vê pouco a parte qualitativa da coisa, né? Isso em vários âmbitos, né? Idem para arquitetura também, né? A gente vê muito a parte quantitativa da parte hidráulica e pouco qualitativa. A engenharia ambiental, a engenharia sanitária já vê mais a qualitativa. E nós temos que se preocupar, não é só fornecer em quantidade, tem que ser em qualidade adequada ao uso. Então eu coloquei algumas imagens aí, estão disponíveis pela internet afora, em Facebook, em vira e mexe aparece, né? Eu tenho aqui um vaso sanitário, né? Ligado no sistema de lavatório, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Tem até algumas marcas famosas que fazem criação com designers e chamam, né, de vaso sanitário sustentável. Pessoal, eu trabalho com projeto sustentável. Sustentável não é ser ecológico. O sustentável é ser ecológico, viável economicamente, viável socialmente, viável tecnicamente. Então tem que ser possível tecnicamente, bom para o meio ambiente, bom para a sociedade e a um custo adequado. Esses vasos custam R$ 29.000. 29, 30 mil reais quando estavam sendo vendidos, nem sei se ainda vende, tá? Então não pode ser chamado de sustentável. E na minha concepção, eu particularmente sou muito contra essa ideia, tá? De pegar água do lavatório e utilizar em válvula de descarga, tá? Em caixa acoplada. Por que disso? Pessoal, no lavatório você tem usos diversos. Então pode escovar o dente, lavar a mão, assoar o nariz, né? Próprio cuspir, né? Não tem outra palavra para falar isso, mas enfim, cuspir, cortou o dedo, tem algum machucado, então pode ter sangue, barba, enfim, né? Pelo de barba.
Ok, a parte sólida é fácil, peneiramento, sedimentação, né? A parte tranquila de se remover. A parte dissolvida já não é tão tranquila de se fazer. E a desinfecção, não, com pastilha de cloro, não é 100%, né? Então você tem um ambiente ali que tem vários organismos patogênicos, né? E aí você coloca na válvula de descarga que vai dar descarga e vai ficar em contato com o vaso. Ah, mas não é o contato direto com a sua pele. Mas o vaso sanitário é um ambiente úmido, né? Então é um ambiente úmido e acontece respingos na hora que você dá descarga, pode acontecer respingos na tampa. Então não é, na minha opinião, nada higiênico, nada é, seguro do ponto de vista de saúde você reutilizar essa água, por mais que tenha pastilha de cloro, porque ele não é 100% eficiente, tá? Você não torna essa água potável. Ah, mas nesse fim você não precisa ter água potável. Sim, mas uma água, por exemplo, contaminada com sangue, né, que a pessoa pode ter cortado o dedo, a pessoa está gripada e assoa o nariz ali, ou com outra doença contagiosa. Eu, na minha opinião, eu acho que não se justifica desse tipo, tá? Então você vê uma preocupação muito grande da norma em cima de potabilidade, o que é desinfecção. Muita gente acredita que a desinfecção com cloro que a gente usa na piscina, ela é 100%, ela não é 100%, né? Então tem que tomar um certo cuidado com isso, tá? Aqui tem outro, no centro do slide, tem uma outra ideia, que é a utilização de água de ralo para essa caixa acoplada. Mas, por exemplo, nós já vimos até vídeos de educação ambiental no qual instruía as pessoas a urinarem durante o banho para economizar a água da caixa de descarga. Isso é até assunto para outra aula, né? Não é essa água que vai salvar o planeta, não, né? É a água que está sendo desperdiçada em vazamento em em rede pública ou rede privada, rede de abastecimento público. Média nacional está na ordem de 50% de água tratada se perde, né? Seja por não cobrança, por vazamento, por falta de controle de reservatórios e por aí vai. Então é isso, a água de produção mais limpa, né, que a gente aplica tanto aqui no escritório em empresas, produzir mais produto consumindo menos matéria-prima, menos água, menos energia, e o que sai de resíduo virar subprodutos. Então essa questão da engenharia de sustentabilidade, a engenharia ambiental, é um trabalho bastante amplo. As empresas de maior porte aí têm aberto o olho já na última década para isso, mas algumas empresas ainda insistem em não enxergar isso, né? Eu costumo falar, se você cozinha, fugindo até um pouquinho aqui, indo um pouco para engenharia ambiental, daqui a pouquinho a gente volta, mas se você vai comprar uma galinha, sei lá, um frango para fazer em casa, in natura, vamos pensar assim, né? Eu sei que é até meio estranho falar isso, mas pegamos como era feito antigamente. Então você tem que tirar a pena, você tem o osso, você tem a parte de, é, de fezes, enfim, né? Você tem a carne mais nobre, a carne menos nobre, né? Então você não aproveita tudo e boa parte vai para o lixo domiciliar. Dentro de um frigorífico com processo industrial, não sai nada, tudo vira subproduto, né? Então o osso vira farinha, a pena tem os seus subprodutos, né, de pena que é reaproveitado, passa-se por processos também industriais. O que sobra no efluente de óleos, graxas, isso vira é, produto para graxaria. Você pode ter aproveitamento energético do biogás ali, né, da matéria orgânica que está em decomposição. Então lá se aproveita tudo dentro de um processo industrial, né? Então a indústria não é de todo ruim, desde que ela seja projetada para ser sustentável, né? Às vezes, como você faz na sua casa é pior do que como uma indústria faz, né? Mas isso é um assunto para outro tema, até se quem tiver interesse aí comenta, a gente vai gravando vídeo de acordo com o que vocês tiverem interesse, né? Então, aqui está falando um pouco de desinfecção, padrão de potabilidade, que na norma é bastante repetitivo. Isso é um conceito bastante importante, tá? Tomar cuidado com desinfecção, o que é água de reuso, o que não é água de reuso, beleza? Bom, pessoal, essa foi a primeira parte dessa aula, né? Eu sei que ficou bem extensa, deu uns 40 minutos aí de vídeo. Tentei detalhar, mas eu também não passei tudo que tem na norma, então, como eu disse lá no primeiro slide, esse material aqui não substitui a norma a um profissional, o profissional deve adquirir a norma e consultá-la, mas é uma orientação aí principalmente ao que foi atualizado. Parte da minha aula, estou fazendo esse vídeo aí pelos meus alunos, meus queridos alunos da Unesp aqui de Bauru e da Unilins, da Engenharia Civil e da Arquitetura.
E aos meus ex-alunos que cursaram comigo aí a disciplina na norma antiga para eles terem acesso. Mas está aberto ao público, sejam bem-vindos aí. E o que vocês tiverem de ideia que a gente possa gravar de conteúdo, a gente vai gravando. Na sequência aí, né, eu vou começar agora a gravar a parte 2, a gente vai entrar na parte de dimensionamento. Vou trabalhar aí com o EPANET, que é um software gratuito bem interessante para trabalhar com modelagem hidráulica. Então nós vamos fazer alguns projetinhos simples, incluindo aí as informações da norma dentro desses projetinhos simples, beleza? Acredito eu que vai dar aí mais de uns 4 vídeos, vamos por aí, né? Vou tentar não ser tão extenso quanto esse, mas a ideia é passar conteúdo aqui para vocês, beleza? Tudo de bom para vocês e obrigado aí por vocês terem assistido.